Boa noite, meu nome é Joyce e eu vou passar uma meditação com o tema imortais. Bom, se nós saíssemos hoje nas ruas e perguntássemos às pessoas se elas queriam ser imortais, provavelmente 90% das pessoas falariam que sim, queriam ser imortais. E não só no século de hoje, como nos séculos passados. As pessoas sempre buscaram muito a imortalidade e a juventude eterna também. Eu vou citar 3 exemplos de 3 pessoas que buscaram a imortalidade, mas acabou não sendo como esperado. O primeiro exemplo foi de um homem que ele fez uma automumificação. Ele se automumificou e ficou dentro de um estátua chamado de Buda. E as pessoas acreditam que ele abençoa e que ele está vivo até hoje. Bom, segundo exemplo é de Alexandre. Alexandre, ele acreditava que transfusão de sangue deixava as pessoas imortais. Então ele fez a primeira transfusão de sangue. Ok, deu tudo certo até aí. Ele se achou melhor de fazer a segunda. Até aí nada aconteceu, porém na terceira ele acabou falecendo. E o terceiro exemplo, e o último, é de Diana. Diana tomava cloreto de ouro e éter etílico todos os dias. E ela achava que isso dava a imortalidade e a juventude eterna. Porém, ela acabou falecendo envenenada, pois o que ela achava que dava a juventude e a imortalidade acabou envenenando ela, acabou morrendo envenenada. Bom, não só as pessoas, como nos filmes, em séries, em desenhos, os personagens sempre buscam a imortalidade. Como, por exemplo, o famoso Thanos. Ele busca muito poder, ele é sempre em busca de poder e da imortalidade, inclusive isso. Agora nós vamos abrir nossa Bíblia, mas antes vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa a gente, Senhor. Abençoa cada desbravador e abençoa também a gente para que a gente possa ser imortais junto com você. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos 7, verso 5, versículo 55. Bom, nesse livro de Atos fala também sobre a história de Estevão. Estevão ele era um pregador cheio do Espírito Santo, e ele tinha um espírito muito forte dado por Deus. E ele pregava em lugares, e as pessoas acabavam não se debatendo com ele, pois ele tinha um espírito muito forte, ele tinha uma inteligência também muito grande dada por Deus. Então, pessoas contrataram homens para que espalhassem que Estevão estava fazendo blasfêmia contra Deus. E as pessoas acreditaram e foram espalhando para mais pessoas. Então decidiram apedrejar Estevão. E agora leia comigo no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A gente pode perceber que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele não se importou em nenhum momento da vida que ele ia perder aqui na terra. Ele não se importou com a dor, não se importou com os bens, não se importou com a família, não se importou com nada daqui da terra, pois as coisas aqui da terra, infelizmente, são passageiras. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não lembrou de nada, apenas fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus. Leia agora comigo no verso 56. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E quanto mais ele falava isso, mais as pessoas ficavam com raiva, ficavam furiosas. E quanto mais ele falava, mais pessoas tacavam as pedras nele. E eles falavam e as pessoas começavam a gritar, tapar os ouvidos, para não escutar o que ele falava. Mas a gente pode perceber que em nenhum momento Estevão teve medo da morte. E eu queria que todo mundo fosse assim, não tivesse medo da morte, pois seria uma coisa incrível, pois o ser humano foi criado para ser mortal, nunca morrer. Mas com a entrada do pecado, acabou que as pessoas não se tornaram mais imortais. Bom, eu trouxe um exemplo da imortalidade, né? Esse copo vazio, no caso, é a gente sem Deus. Se eu colocar fogo nele, ele vai queimar. Pois nossa vida sem Deus não tem uma imortalidade. Deus que dá a nossa imortalidade, mas nossa vida com Deus vai ser assim. Se vir o fogo, as tentações, o fogo das tormentas, a gente vai derreter como esse copo. A gente não vai ser imortal, pois como esse copo aqui, a gente vai acabar sendo destruído. Agora, esse copo aqui com água representa a nossa vida com Deus. O copo é a gente e a água é Deus.
Se vir as tentações, se vir o fogo das tormentas nos atormentar, pode vir o que for, a gente vai queimar. Mas onde tem Deus não se queima, pois onde tem Deus também tem imortalidade. E que a gente possa entender que a imortalidade que a Terra nos oferece é uma imortalidade por bens, uma imortalidade que não vai durar para sempre, é uma imortalidade pelas coisas daqui da Terra que são passageiras. E a imortalidade que Deus nos oferece é a imortalidade que vai nos deixar imortal com Ele na eternidade. E eu espero que todos creiam que a imortalidade de Deus é a única e nunca fique pensando na imortalidade da Terra, pois a imortalidade da Terra nunca vai dar imortalidade a gente. E é isso.